Em geral, o tratamento da bipolaridade envolve uma complexidade muito maior. Por quê? Pela forma como é a condição. Essa dificuldade em diagnóstico é algo comum, né? Pro bipolar. Por que isso, assim? O que é exatamente a bipolaridade que é tão difícil assim diagnosticar? Infelizmente, o caso da minha mãe não é único, né? Se você pega a média de tempo para ser diagnosticado da bipolaridade é de 9 a 10 anos, se você tem aquele transtorno bipolar que é o mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1. Se você tem esse tipo de transtorno bipolar, demora de 9 a 10 anos. Se você tem algum tipo de transtorno bipolar mais sutil, como o transtorno bipolar tipo 2, você vai demorar, em média, essa é uma média mundial, não é só no Brasil, 13 a 15 anos, dependendo do estudo que se vê aí. Isso entre a manifestação dos primeiros sintomas e você receber o diagnóstico correto. Então, esse caso da minha mãe não é único, né? E foi, assim, o que pelo menos me motivou grandemente a aprofundar mais sobre e aprender mais sobre transtorno bipolar e principalmente da gente estar aqui conversando, né? Que eu falo nas redes sociais, tem curso sobre isso, tem várias coisas que eu tomei para mim essa iniciativa de espalhar no máximo, no limite da minha capacidade, essas informações sobre a bipolaridade, que podem salvar vidas, na verdade, né? O conhecimento salva, principalmente na bipolaridade, onde você tem esse grande desafio para começar a receber um diagnóstico. E se você recebe o diagnóstico, ainda não é muita certeza de muita coisa. Por quê? Porque você precisa receber um tratamento adequado, ainda por cima. E o tratamento não é assim tão bem conhecido como outras condições, como o tratamento da ansiedade. Em geral, o tratamento da bipolaridade envolve uma complexidade muito maior. Por quê? Pela forma como é a condição. Primeiro, a bipolaridade tem um alto índice de comorbidade. O que é comorbidade? Outras doenças que vêm junto, como, por exemplo, a ansiedade, é muito comum. Você pode ter bipolaridade e transtorno de uso de outras substâncias, ou seja, a pessoa pode ter transtorno bipolar e quando aumenta o impulso começa a usar drogas, como usar maconha, álcool, crack, cocaína, etc. 60%, na verdade, os bipolares em algum momento vão fazer abuso de substância. Então a gente está falando de coisas, essas comorbidades complicam o quadro, disfarçam o quadro. E eu sempre costumo brincar que bipolaridade é como um camaleão. Está sempre mudando de cor, por assim dizer. Então, às vezes, ela se disfarça de outras condições que parecem e simulam, por exemplo, um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, mas na verdade é a bipolaridade que está por baixo. Ou parece que é um déficit de atenção e hiperatividade, mas na verdade é a bipolaridade. Ou seja, existe uma série de mudanças que ocorrem ao longo do período com alguém com transtorno bipolar que simulam outras doenças e dificultam o diagnóstico. Basicamente, esse é um dos motivos pelos quais assim, a bipolaridade é tão difícil de ser diagnosticada, ou demora tanto, né? E a falta de informação, basicamente. Que a partir do momento que você tem mais informações sobre isso, mais pessoas estão conscientes, então mais médicos, mais psicólogos, a população de maneira geral está mais consciente sobre o que é bipolaridade e não esse estigma que muitas vezes você vê de bipolaridade como uma pessoa que é louca ou incapaz, etc. Você cria uma consciência das pessoas e esse é o grande objetivo, esse intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico correto diminui. Quanto mais pessoas estão conscientes sobre bipolaridade, menor esse intervalo, porque, venhamos e convenhamos, 10 anos em média, para aquele que é mais na cara, mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1, é um número absurdo, né? São 10 anos.